Olá pessoal, meu nome é Priscila Fernandes, eu sou terapeuta e facilitadora de algumas técnicas como Barra de Axis e Theta Healing, e eu já contei um pouquinho da minha história sobre como eu cheguei nessas duas técnicas, mas hoje eu vou falar sobre a minha vida antes disso, sobre todo o meu processo profissional de transição de carreira e como foi essa caminhada. Bom, sou formada em veterinária, profissão que eu escolhi desde os 4 anos de idade, que eu tinha certeza que eu ia querer pelo resto da minha vida. Claro que não foi bem assim, e o ensino médio prepara a gente geralmente para escolher uma faculdade, para passar no vestibular, só que eles esquecem de preparar a gente para esse período de graduação, para tudo que a gente vai viver dentro da faculdade. E aí dentro da faculdade eu ficava olhando e falando, gente, não é isso que eu quero para mim. O processo da faculdade em si já não foi muito agradável, não me sentia pertencendo àquele espaço, não me dava exatamente bem com as matérias, com os professores, com os alunos, com nada. Então, de certa forma, eu não me identificava com o que eu tinha escolhido, tanto com a profissão, pensando em ser aquilo pelo resto da vida, quanto com o meio acadêmico, com sobreviver a uma faculdade por 5 anos. Mesmo assim, eu terminei, sou formada em veterinária, peguei meu diploma, meu papel bonitinho, já que a sociedade cobra um papel, coloquei na gaveta e nunca mais usei. Prometi que eu nunca mais pisaria naquela universidade. Sou formada na UFLA, que é a Federal de Lavras. E, bom, isso eu formei em 2011. Em 2012, no ano seguinte, eu estava lá de volta, fazendo minha segunda graduação. Então, cuidado com o que fala e com o que promete, porque, né, às vezes a vida prega uma peça. Fiz filosofia à distância e também, de certa forma, eu olhei para o curso de novo e falei, então, não é exatamente o que eu tinha pensado. Porque eu já tinha feito alguns cursos livres de filosofia e me encantado, porque era a proposta da filosofia por uma mudança de vida. E eu já estava nesse processo de querer me tornar terapeuta, já estava na busca de transformação pessoal. Então eu olhei para a filosofia e falei, vai ser incrível, eu vou aprender sobre todos os pensadores, vai ser maravilhoso, eu ainda vou ter um diploma que é coerente com o que eu estou buscando nesse período da minha vida e vai ser ótimo. Quando eu cheguei na faculdade, eu pensei, bom, eu vou sobreviver a todo o processo burocrático de uma faculdade, já sabia como é que funcionava, então não ia ter nenhuma surpresa e de certa forma já estava concordando em me submeter àquilo, tudo certo. Só que o curso em si, a filosofia que se aprende, na verdade é uma mera reprodução. Infelizmente a gente não tem muito espaço para pensar, a gente tem espaço para decorar o que alguém pensou e repetir exatamente da mesma forma numa prova. Então, de novo, me decepcionei com o curso, entendi, ok, é o formato acadêmico, é isso que dá para esperar do mundo acadêmico e não é o meu mundo, tá tudo certo para quem se identifica, mas não é o meu caso. Bom, nesse meio tempo eu decidi então que eu poderia ter um emprego normal, quadradinho, trabalhando 8 horas por dia, tendo o meu salário e que eu ia sobreviver só no final de semana, que tava tudo certo, que a vida de todo mundo era assim mesmo e que eu ia caber no sistema de algum jeito, tá tudo bem. Trabalhei na área industrial, então, por 2 anos e meio. E aí eu comecei a ter taquicardia nos últimos 6 meses. Todas as vezes que eu ia trabalhar eu me sentia muito mal. Eu tinha certeza que aquilo não tinha nada a ver com a minha vida. E aí eu percebi que não dá pra ter vida só de final de semana, que eu não ia conseguir aceitar passar 5 dias por semana trabalhando pra ganhar dinheiro, pra depois viver no final de semana, que não dava pra me anular por tanto tempo, que não dava pra ficar enfaixada, engessada dentro desse sisteminha de trabalho que a gente conhece hoje. Larguei tudo pra recomeçar do zero. E aí, quando eu larguei tudo, eu fui fazer pós-graduação em Ayurveda, que é a ciência da vida. Então, através do Ayurveda, eu aprendi toda a filosofia sobre a saúde, sobre o bem-estar, sobre como manter o equilíbrio, sobre como todas as coisas na natureza possuem características e são essas características que vão interferir no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso estado mental. Então realmente foi algo que transformou a minha vida, que me ajudou a compreender os meus processos, as minhas manifestações físicas. E aí em 2016 eu fui para a Índia, conhecer o Ayurveda na fonte, ver como é que é isso dentro de um hospital indiano realmente. E aí essa experiência na Índia, junto com o meu tratamento, que eu também passei por um tratamento do Ayurveda e consegui reequilibrar algumas questões de saúde e consegui ter essa visão mais ampla do meu corpo, do funcionamento do meu corpo, do meu biotipo, daquilo que eu posso, que eu não posso, que é compatível ou não comigo. Isso foi uma compreensão muito interessante, muito libertadora, porque agora sim eu pude tomar posse de quem eu sou, da minha manifestação física, do meu estado mental, enfim, aí as coisas começaram a fazer sentido
e aí eu comecei realmente a atender e a encontrar o meu espaço como terapeuta, que eu já estava buscando há tanto tempo e eu não tinha encontrado o como ainda. Então eu comecei a acompanhar algumas pessoas, a passar algumas orientações sobre rotina diária, sobre alimentação, que fossem equilibrados para aquele ser, que trouxessem de novo o que é a saúde, o que é o estado de natureza daquele ser. Só que apesar de já estar atuando naquilo que eu queria, que eu gostava, ainda estava faltando alguma coisa. Eu sempre gostei muito da mente e eu queria aprofundar justamente na compreensão da mente, porque que em alguns períodos da vida a gente consegue manter a alegria e a vontade de viver, em alguns momentos da vida a gente se sente muito mais triste, tem um desgaste muito maior, enfim. E eu queria entender, compreender todo esse processo, e foi aí que o Barra de Axis e o Theta Healing caíram no meu colo, foi praticamente um presente. E de repente chegou a hora. Nessa busca por espaços, por parcerias, eu acabei me deparando com essas técnicas. Já fiz um vídeo sobre isso, já vou deixar o link aqui embaixo na descrição também para quem quiser entender como foi o processo do Barras e do Theta na minha vida e como foi transformador. E de lá pra cá, eu olho e falo, não, realmente estou no lugar certo, consigo realizar aquilo que eu gosto, consigo oferecer para as pessoas coisas que eu realmente gosto de fazer, coisas que transformaram a minha vida e que eu acredito. Então, para dar um suporte financeiro ao longo desse processo todo de transição de carreira que durou anos, eu montei uma lojinha online, já vendi um monte de coisas, mas eu sempre procurei focar um pouco mais na parte de saúde, saúde da mulher, produtos terapêuticos. Eu comecei vendendo coletor menstrual, já vendi muito coletor menstrual, numa época que ainda não se falava, né? Hoje em dia é algo que a gente sabe, conhece e que todo mundo tem acesso se quiser, mas alguns anos atrás quase não se falava disso, e assim que eu conheci eu falei, nossa, esse negócio pode ser ótimo, muito prático, eu quero um pra mim. E aí eu comprei, testei, falei, nossa, que legal, vou vender. E assim começou minha lojinha online, e tudo que eu ia comprando, testando, começou chamando Só Indico, porque eu só indicava e só vendia as coisas que eu já tinha testado. Então eu montei a lojinha junto com um blog para explicar sobre os produtos. Depois eu montei a plataforma chamada Sagrado Humano, já nessa caminhada terapêutica, e com os produtos mais voltados para a terapia. E agora eu transformei tudo isso novamente. Ainda mantenho o Sagrado Humano no Instagram, quem quiser seguir, que é uma rede de postagens realmente, de frases, de coisas que eu acho interessante, mas que eu não conseguiria postar tudo isso no meu feed. E as outras redes sociais, sites agora estão tudo com o meu nome, focado no trabalho terapêutico e nos cursos. E então todo mundo que me pergunta sobre transição de carreira, é claro que eu apoio e eu falo para todo mundo, saia assim de uma área que não está te trazendo satisfação, que não está sendo boa para sua vida, que você não consegue ser feliz e se realizar, e vá buscar aquilo que traga realização, aquilo que é a expressão real do seu ser, o seu propósito de vida. Claro que tem um processo, tanto para descobrir o que é esse propósito, quanto para se preparar para isso, estabelecer metas, objetivos, ter a clareza do que precisa, de quanto tempo vai precisar, para não largar tudo de uma vez e acabar se deparando com uma situação muito pior. Então organize seu tempo, organize as suas ações, mas não fique na zona de conforto, não fique parado achando que dá para se contentar com o que a vida propôs até agora. Não, dá para mudar, e a vida tem muito mais para te oferecer, desde que você aceite sair de onde você está hoje. E ainda que para isso você tenha que entender que alguns processos aí no meio, eles vão te ajudar a sair de um ponto e chegar no outro, mas eles não vão ser fixos e eles não vão ser permanentes na sua vida. Por exemplo, a lojinha online foi um período de transição na minha carreira, foi minha principal fonte de renda, foi minha principal fonte de gasto de energia e atenção e dedicação por um longo período, mas que foi a coisa mais imediata que eu consegui para sair de onde eu estava e começar essa caminhada até chegar onde eu queria. E eu identifiquei que seria apenas um período, mas durante esse período eu fiz o melhor que eu pude, eu procurei, eu pesquisei, eu sempre estava inovando, buscando como eu conseguiria, sei lá, me divulgar melhor ou então trazer um produto mais interessante. Então ali eu já estava me atualizando. No meio desse processo eu estudei um pouquinho de fotografia, achei que poderia ser uma carreira super legal também, fotografar momentos da vida das pessoas. Não aconteceu da forma que eu imaginava, não me identifiquei como eu imaginei que eu iria me identificar, então foi muito mais uma ilusão e uma brincadeira no meio do caminho, que acabou não dando certo, obviamente, porque não era a minha real vocação.
mas o tanto que eu aprendi estudando fotografia e aprendendo a como mexer com uma câmera, como procurar luz, isso me facilitou um pouco a vida hoje. Não que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo pensando em filmagem, fotografia, não é isso, não é essa a minha pretensão, mas já me facilitou em alguns aspectos. Eu já aprendi alguns passos lá naquela época que eu uso até hoje. Então, eu consegui reconhecer em cada estágio que você estiver, mesmo que no emprego que você não goste, qual é o ganho. O que a experiência nesse momento de vida vai te acrescentar para quando você estiver lá na frente realizando o seu sonho. E ao mesmo tempo, o que você pode fazer hoje para dar esse primeiro passinho para alcançar esse objetivo lá na frente. Porque assim fica tudo muito mais leve e a gente pode fazer um bom uso de todos esses aprendizados com o passar do tempo. E uma outra questão que eu acho muito importante: preparar os nossos adolescentes, não só para escolher uma profissão, não só para pensar que aquele futuro vai dar dinheiro ou não vai, até porque as profissões que os nossos pais imaginavam que seria tão incrível e daria tanto dinheiro pra gente, já não é mais uma realidade na nossa geração e nas próximas vai ser menos ainda. Então, não ter essa pressão excessiva sobre a escolha exata de uma profissão ou carreira com 18 anos e, acima de tudo, preparar os adolescentes para viver esse período de faculdade, de graduação, de universidade. Porque a gente fala muito no que vai ser depois e a gente negligencia 5, 6 anos da vida dos nossos jovens, que é uma fase absurdamente importante e que é aquele primeiro contato com a liberdade, principalmente se for morar fora de casa, vai ter um convívio completamente diferente e é uma fase que a gente acaba negligenciando, não dando estrutura para os adolescentes e para os jovens viverem de uma forma que a gente se coloque à disposição para dizer o que está acontecendo, para ajudar, para dar um real apoio para passar por essa fase. E muitas vezes, quando tem uma crise aí no meio do caminho, a pressão acaba vindo de todos os lados. Da universidade, dos professores, dos colegas, da competição que tem entre os colegas e também dos pais, dos familiares, de já escolheu mesmo, agora termina, agora você tem que ser, tem que fazer, se vira. E foi assim que eu vim parar aqui, na frente de uma câmera, gravando vídeo pro YouTube. Isso foi um processo de superação enorme também, foi super difícil começar. E, bom, mas isso já é assunto para um novo vídeo. Eu vou deixar os meus contatos na descrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque agora que eu criei coragem, vai ter bastante vídeo.